O que separa uma mulher madura daquelas que são simplesmente notadas e aquela que se torna irresistivelmente magnética, capaz de atrair olhares, silêncios e devoção sem esforço aparente? Seria uma questão de sorte, um dom reservado a poucas ou algo mais profundo, uma arte esquecida que poucas ousam dominar? Imagine descobrir que o segredo não está no que você faz, mas no que você parou de fazer, e que, neste exato momento, sua presença poderia estar comandando salas sem que você pronunciasse uma única palavra. A sociedade insiste em vender a ilusão de que a beleza é jovialidade, que o charme é frivolidade e que o poder feminino se resume a truques efêmeros. Mas a verdade, aquela que os olhares fugidios e os suspiros contidos revelam, é que a atração real nasce de hábitos tão sutis quanto devastadores, práticas que transformam a maturidade em uma arma silenciosa. O que você diria se soubesse que a maioria das mulheres ignora justamente os 5 pilares que elevam algumas à condição de quase mito? Pense na última vez que você viu uma mulher entrar em um ambiente e, sem explicação lógica, todas as atenções se voltaram para ela. Não era o vestido, não era o volume da voz, não era a ostentação, era algo que emanava de dentro. Uma quietude carregada de mistério, uma confiança que não precisava ser anunciada. O que elas sabem que você ainda não descobriu, o que essas mulheres deixaram de lado para se tornarem ímãs de admiração e desejo? A resposta está em 5 hábitos que a cultura moderna insiste em apagar, mas que a natureza humana nunca deixará de reconhecer. Alguns dirão que isso é manipulação, outros que é sorte. Os mais ingênuos acreditarão que nasceu assim. Mas você, que sente o peso dessa curiosidade latejando em seu peito, sabe que há um padrão oculto, um código não escrito, que algumas dominam instintivamente, enquanto outras passam a vida sem decifrar. E se eu lhe dissesse que a chave não está em acrescentar, mas em subtrair, que o irresistível não é construído, mas revelado, quando se tem a coragem de abandonar os véus que a maioria insiste em carregar? Este não é um guia superficial. Não prometo truques ou atalhos. O que vem a seguir é uma dissecação implacável daquilo que realmente move as engrenagens da atração profunda, os 5 hábitos que transformam uma mulher madura em uma força da natureza. Alguém que não precisa correr atrás de atenção, porque a atenção é arrastada para ela, como um rio em direção ao mar. Mas cuidado! Uma vez que esses hábitos forem revelados, você nunca mais verá a si mesma, ou aos outros, da mesma maneira. A questão não é se você está pronta para ouvir, é se estará pronta para agir. O que faz um olhar parar no meio da multidão? O que faz um silêncio pesar mais que 1000 discursos? Não é a beleza óbvia, não é o sorriso treinado, não é a roupa que custou uma fortuna. É algo mais profundo, algo que a maioria das mulheres ignora porque está ocupada demais tentando ser vista. A mulher verdadeiramente irresistível não busca a atenção. Ela a comanda, sem esforço, como o sol comanda o dia. Você já entrou em um lugar e sentiu que todos, de algum modo, já sabiam quem você era antes mesmo de abrir a boca? Esse é o primeiro hábito, a presença que não pede licença. Há uma quietude poderosa em quem não precisa se explicar, enquanto outras falam demais, se justificam demais, se expõem demais. Ela entende que o mistério é a última moeda de valor em um mundo que já viu tudo. Sua força não está no volume da voz, mas na economia das palavras. Ela não disputa espaço, ocupa-o, naturalmente, como quem sabe que já é dona do terreno. Você consegue imaginar o que aconteceria se, em vez de correr atrás do reconhecimento, você simplesmente agisse como se ele já fosse seu? Mas cuidado, isso não é sobre fingir, não é sobre postureio vazio ou falsa superioridade. É sobre uma segurança tão profunda que dispensa teatros. A mulher que domina esse hábito
não precisa provar nada porque já passou pelo fogo das próprias dúvidas e saiu intacta. Enquanto outras ainda buscam validação, ela já se validou sozinha. E essa, você deve saber, é a diferença entre ser notada e ser lembrada. Pense na última vez que você viu uma mulher que não precisava se mover para ser o centro da sala. Ela não estava fazendo nada de extraordinário, apenas existindo com uma calma magnética. O que ela tem que você ainda não explorou? Será que você também poderia ser assim, se abandonasse a necessidade de agradar, de se adaptar, de se encolher para caber nos espaços que os outros reservam para você? A verdade é que esse poder já está em você. Só está adormecido, sufocado por anos de condicionamento, de vozes alheias dizendo como uma mulher deve ser. Mas e se você parasse de ouvir? E se, em vez disso, começasse a agir como quem já sabe que é irresistível? Não por causa do que faz, mas por causa do que não faz mais. O primeiro passo não é uma ação, é uma renúncia. O que separa uma mulher que é desejada de uma que é esquecida? Não é a disponibilidade, não é a docilidade, não é a entrega fácil. É exatamente o oposto, o poder sagrado de dizer não. A mulher verdadeiramente irresistível não tem medo de ser inacessível, porque sabe que o valor real nunca está naquilo que se dá de graça. Você já percebeu como os homens se apaixonam perdidamente justamente pelas mulheres que não os tratam como prioridade? Isso não é um acidente, é a lei mais básica da natureza humana. Há uma elegância brutal em quem escolhe com frieza onde depositar sua energia. Enquanto outras se dispersam em atenção barata, ela concentra seu fogo em poucos escolhidos. Seu tempo não é moeda de troca, é tesouro de rei, guardado a 7 chaves. O que você acha que causa mais impacto? Uma mulher que responde imediatamente a todas as mensagens ou aquela que faz esperar porque tem uma vida que vale mais que a validação alheia? Mas atenção, isso não é sobre joguinhos ou manipulação, é sobre o respeito mais elementar que uma mulher pode ter por si mesma, o direito de escolher. A maturidade ensina que não é sobre ter muitos admiradores, mas sobre ter os certos. Enquanto outras colecionam olhares vazios, ela cultiva devoção. E devoção, você deve saber, nunca nasceu da abundância, sempre da escassez. Imagine por um momento como seria sua vida se você parasse de temer a solidão. Se entendesse que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada, não como frase de efeito, mas como filosofia implacável. Quantas concessões você faz diariamente por medo de ficar sem? Quantas vezes se diminui para caber nos espaços pequenos que os outros lhe oferecem? A verdadeira transformação começa quando você percebe que ser seletiva não é perder oportunidades, é criar um filtro que só deixa passar o que merece você. E aqui está o segredo mais perturbador. Quanto mais você se valoriza, mais os outros são obrigados a valorizá-la também. Não por imposição, mas por pura lei de atração. O mundo trata você exatamente como você se trata. A questão é, você já está cansada o suficiente de ser tratada como opção para começar a agir como prioridade? O que faz uma mulher comum se tornar extraordinária? Não é sorte, não é genética, não é acaso. É a coragem de se refazer continuamente, como o fênix que renasce das próprias cinzas. A mulher verdadeiramente magnética não tem medo de se despedaçar para se reconstruir melhor. Você já sentiu aquela inquietação interna, aquele chamado para se tornar mais do que é hoje? Esse é o sinal. A natureza está lhe mostrando que você nasceu para evoluir, não para estagnar. Há um poder selvagem em quem ousa se reinventar, enquanto outras se apegam a versões antigas de si mesmas por medo do desconhecido. Ela abraça a transformação como ritual sagrado. Seu charme não vem da perfeição, mas da coragem de sempre estar em processo.
Quantas vezes você adiou mudanças por medo do que os outros pensariam? Quantas versões melhores de você mesma já deixou de se tornar por comodidade? Mas compreenda, essa transformação não é sobre mudar para agradar. É sobre esculpir a si mesma com a precisão de um artista trabalhando em sua obra-prima. A mulher madura que se torna irresistível sabe que o verdadeiro luxo não está em carros ou joias, mas em ter o domínio sobre sua própria evolução. Enquanto outras envelhecem, ela amadurece, e há uma diferença abismal entre esses dois processos. Pense nas mulheres que você admira, aquelas que parecem brilhar com luz própria. O que elas têm em comum? Não é a ausência de problemas, mas a capacidade de transformar cada experiência, boa ou ruim, em degrau para se elevar. A vida vai lhe derrubar inúmeras vezes. A questão não é se você vai cair, mas como escolherá se levantar, e que versão de si mesma trará consigo quando o fizer. Aqui está a verdade mais libertadora. Você não é prisioneira do passado. Cada manhã é uma página em branco, uma chance de reescrever sua história. A mulher que se torna irresistível não espera por um salvador. Ela se salva todos os dias através das escolhas que faz, dos pensamentos que cultiva, da pessoa que decide ser. E você? Já decidiu que versão de si mesma vai apresentar ao mundo amanhã? Existe uma força primordial que a maioria das mulheres desperdiça em vão. Uma energia capaz de construir impérios ou destruir destinos. A mulher verdadeiramente magnética não a entrega barato, não a dissipa em paixões efêmeras. Ela a cultiva como o fogo sagrado que é, transformando o desejo bruto em poder social. Você já percebeu como algumas mulheres parecem carregar um campo elétrico ao redor, mesmo quando vestidas da cabeça aos pés? Isso não é magia, é física pura. Há um equívoco mortal em acreditar que o poder feminino está na disponibilidade sexual. A história prova o contrário. As mulheres que mudaram o mundo foram justamente aquelas que souberam dominar essa energia, não espalhá-la. Cleópatra não conquistou impérios se deitando, conquistou-os fazendo homens se ajoelharem. Qual você acha que é mais poderosa? A mulher que se entrega na primeira noite ou aquela que faz um homem redesenhar sua vida inteira pela chance de merecê-la? Mas não se engane. Isso não é sobre repressão. É sobre alquimia. A mulher madura e irresistível não nega sua sexualidade. Ela a eleva a outro patamar. Enquanto outras confundem liberdade com promiscuidade, ela compreende que o verdadeiro poder está no potencial não realizado, na promessa não cumprida, no mistério preservado. Você já se perguntou por que os homens se apaixonam perdidamente por mulheres que mal tocaram? A resposta está na tensão criada pelo que poderia ser, mas ainda não foi. Imagine o que aconteceria se você parasse de tratar seu corpo como moeda de troca e começasse a vê-lo como templo. Se cada gesto, cada olhar, cada palavra carregasse o peso dessa energia concentrada. Não é sobre ser recatada, é sobre ser estratégica. A diferença entre uma deusa e uma mortal está em como cada uma gasta seu fogo interior. Uma o queima em chamas passageiras, a outra o usa para forjar seu próprio trono. Aqui está o segredo mais bem guardado. Sua atração não está proporcional ao quanto você mostra, mas ao quanto você faz os outros imaginarem. A mulher que se torna lenda não é a que todos tiveram, mas a que todos sonharam ter. E você? Já decidiu se será lembrada pelo que deu, ou pelo que os outros nunca conseguiram alcançar? O que separa a mulher que é admirada daquela que é esquecida quando sai do ambiente não é a simpatia, não é a beleza, não é a sorte. É o compromisso implacável com a própria excelência, aquela disciplina feroz que não precisa ser anunciada porque simplesmente se impõe. Você já notou como algumas mulheres entram em qualquer lugar e imediatamente o nível sobe sem que elas pronunciem uma única palavra? Isso não é acaso, é consequência.
Há um abismo entre quem faz o mínimo necessário e quem cultiva a maestria em tudo que toca. Enquanto a maioria se contenta com a mediania, a mulher verdadeiramente irresistível trata cada gesto como obra de arte, desde a maneira como segura um copo até como conduz uma carreira. Seu padrão não é ditado pelo mundo ao redor, mas pelo tribunal interior que nunca aceita menos do que seu melhor. Quantas vezes você já se permitiu ser medíocre porque os outros também eram? Mas atenção, isso não é sobre perfeccionismo neurótico. É sobre a elegância brutal de quem sabe que cada detalhe conta. Ela não se arruma para os outros, se aprimora para si mesma. Seu cabelo não está impecável para receber elogios, mas porque ela se recusa a andar pelo mundo de qualquer jeito. Enquanto outras reclamam que não vale a pena se esforçar, ela entende que o verdadeiro luxo está em viver de acordo com padrões que a maioria nem enxerga. Pense nas mulheres que deixaram marcas na história, não por pedirem atenção, mas por serem impossíveis de ignorar. Cleópatra, Madame Curie, Coco Chanel. O que elas tinham em comum? A recusa absoluta em ser comuns, não por ambição desmedida, mas por um respeito quase religioso ao próprio potencial. Você acha mesmo que nasceram especiais? Ou será que escolheram se tornar extraordinárias dia após dia, através de decisões que a maioria consideraria exageradas? Aqui está o ersatz da verdade mais incômoda. Você já sabe exatamente em quais áreas da sua vida está se sabotando. Sabe quais hábitos precisam ser quebrados, quais habilidades precisam ser desenvolvidas, quais mediocridades precisam ser abandonadas. A questão não é falta de conhecimento, é falta de coragem. A mulher que se torna irresistível não é aquela que não tem defeitos, mas aquela que não os tolera. E você? Já cansou o suficiente de ser apenas mais uma? O que faz uma mulher se tornar completamente intocável pelas opiniões alheias? Não é arrogância, não é frieza, não é indiferença. É a conquista mais rara de todas, a completa posse de si mesma. Enquanto a maioria busca desesperadamente validação externa, a mulher verdadeiramente magnética criou um universo interno tão rico que o mundo exterior se torna mero detalhe. Você já sentiu, mesmo que por um breve instante, a sensação vertiginosa de não precisar de nada nem de ninguém? Esse é o primeiro sinal de que você está pronta para a pipata libertação final. Há um poder quase sobrenatural em quem domina a arte da autossuficiência emocional. Enquanto outras definem seu valor pelos olhares que a atraem, ela mede sua riqueza pela paz que cultiva em seu interior. Seus relacionamentos não são muletas emocionais, mas escolhas conscientes. Sua felicidade não depende de circunstâncias externas, porque ela descobriu a fonte dentro de si. Quantas vezes você já se pegou esperando que alguém a completasse, quando tudo o que precisava estava ali esperando para ser descoberto? Mas não confunda isso com isolamento ou amargura. A mulher madura e irresistível não rejeita o amor. Ela simplesmente não o confunde com necessidade. Ela ama de um lugar de abundância, não de carência. Enquanto outras se destroem em relacionamentos tóxicos por medo da solidão, ela prefere sua própria companhia a qualquer má companhia. Você consegue imaginar o nível de liberdade que vem com a compreensão de que você já é completa, com ou sem um par? Pense nas mulheres que você mais admira, aquelas que parecem flutuar acima do drama cotidiano. O que elas têm que você ainda não desenvolveu? Não é sorte, não é genética, é a disciplina diária de se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por sabedoria. Elas entendem que ninguém pode dar o que elas mesmas não possuem, e por isso fazem do autocuidado um ritual sagrado, não um luxo ocasional. Aqui está a revelação final. Você já tem tudo o que precisa para se tornar essa mulher. Não falta conhecimento, não falta oportunidade, não falta potencial.
O único obstáculo entre você e a versão mais magnética de si mesma é o medo. Medo de brilhar, medo de desagradar, medo de assumir o poder que sempre foi seu por direito. A questão que fica é: quanto tempo mais você vai fingir que não vê a verdade? Até quando vai adiar o inevitável? A hora de se tornar irresistível não é amanhã, não é segunda-feira, é agora, neste exato momento em que você decide que chega de se contentar com migalhas quando pode ter o banquete inteiro. E então aqui estamos, no limiar entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. Esses 5 hábitos não são meras ações, mas ritos de passagem para uma existência mais intensa, mais rara, mais sua. Eles não moldam apenas como os outros te veem, mas como você se vê quando nenhum espelho está por perto. A mulher que emerge desse processo não é mais forte porque o mundo mudou, mas porque decidiu, enfim, enxergar seu próprio poder. O que você fará com essa verdade agora? Guardará como segredo, como quem esconde um tesouro por medo de perdê-lo? Ou deixará que ela respire, que queime, que transforme cada escolha, cada silêncio, cada gesto em afirmação pura de quem você realmente é? Lembre-se, não há meio termo para quem já viu a luz. Ou você volta para a sombra por comodidade, ou avança sabendo que nada, nem mesmo você, será como antes. Algumas verdades são como sementes. Podem ficar anos adormecidas, mas uma vez plantadas, não há força que impeça seu crescimento. O que foi despertado aqui hoje não é conhecimento, mas reconhecimento. Você sempre soube, no fundo, que era capaz de mais, que merecia mais, que estava destinada a mais. A única pergunta que resta é: vai continuar adiando o encontro com sua própria grandeza? O mundo precisa da versão mais audaciosa de você. Não da que se encolhe, não da que pede licença, não da que acredita em limites, mas da que olha no espelho e vê, enfim, o que esteve lá o tempo todo. Uma força da natureza que não pede permissão para existir em plenitude. Essa mulher já vive em você. Sempre viveu. Está cansada de esperar. Se estas palavras ecoaram em algum lugar dentro de você, não as deixe morrer em silêncio. Compartilhe essa chama. Inscreva-se para mergulhos ainda mais profundos. Deixe seu comentário não como despedida, mas como primeiro passo de uma jornada que mal começou. Porque o verdadeiro poder nunca está apenas no que aprendemos, está no que decidimos fazer com esse aprendizado. E você, mulher que está lendo estas linhas, já sabe demais para voltar atrás. O caminho à frente é claro. A decisão, como tudo que realmente importa, é somente sua.